Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o terceiro bloco do Esfera Pública aqui do Estúdio Cristal, agora recebendo um autor. Todo ano tem livro deste nosso autor que já está aqui com o novo livro, se chama Tempos de Distopia. Eu já li, é muito legal, Thaline. Recebi o livro também. Então, eu estou falando do senador Paulo Paim. Boa tarde. Boa tarde, Jugemir. Alegria enorme de estar aqui. Distopia, na verdade, é um dos livros que eu lanço sempre, todo ano na Feira do Livro, falando um pouco como é que eu estou vendo o Congresso Nacional e para onde vai. Mas me permita que eu estou, não é intrigado, pode ser intrigado, curioso, quero passar lá, porque eu quero ler esse livro, Acordei Negro. Para quem não está só nos ouvindo, o Jugemir negro não é branco. E eu branco não sou, eu sou negro. Só que o livro dele vai dizer Acordei Negro. Quero muito ler esse livro, acho que o título é provocador, muito. E se o senhor aparecer amanhã lá no lançamento às 18h30, o ouvinte está perguntando aqui, eu vou ficar feliz. Eu vou aparecer lá. Senador Paulo Paim na sessão de autógrafo. Porque o livro, ele é provocador pra gente ler, né? Acordei Negro. Muito interessante. Falando nisso, já te pega na primeira página. Se quiser página, dar uma pincelada, senador, eu ficaria feliz já. Então, mas quer vai lá e lê, compra e leia. Sabe, eu brinquei com o Jeremir quando ele me deu o livro, porque eu comecei a ler ele aqui na bancada, e a primeira página já te pega assim, ela lembra muito Kafka, Metamorfose. A primeira é mais ou menos naquela linha ali. É a história de um homem branco que acorda, vai fazer a barba, se olha no espelho, agora ele é negro. Muito interessante. E isso, evidentemente, vai ter muitas consequências, reflexos, impactos na sua vida. Aliás, eu quero dizer aqui, a leitora, a nossa ouvinte, a Regina de São Leopoldo, diz o seguinte, que a sobrinha da minha cunhada, Fernanda Lacerda, uma menina pobre, negra e muito inteligente, hoje doutora em História, é a patrona do Feira do Livro de Pelotas. Legal, muito bem. Legal. Quem sabe a gente esteja numa dessas feiras do livro de Pelotas, inclusive com o teu livro lá. Tomara. Vamos nos encontrar lá também. Senador, o que o senhor conta? Conte aí para o nosso ouvinte o que o senhor conta neste seu livro, Tempos de Distopia. Não, na verdade, o livro, ele meio que simplifica, porque é um livro fácil de ler, viu? É um livro pequeno. É o chamado livro de bolso. É livro de bolso, fácil de ler. Ele fala um pouco dessa realidade do Brasil, principalmente nesses últimos tempos, né? Volta, digamos, no máximo a partir do afastamento da presidenta Dilma e o que acontece daí para frente. Aí eu falo um pouco do que significa, por exemplo, esses tempos de dificuldade, tempo de distopia, quase que dizendo querem acabar com nossos sonhos, né? O contrário do que seria utopia, né? Claro. Por isso que eu já falo rapidamente ali o que foi o Brasil a partir do momento em que Temer assume. Claro, tudo num linguajar fácil de entendimento. Aí vou caminhando pela emenda 95, falo da reforma trabalhista. A emenda do congelamento de gás. Isso, emenda 90. Boa, por isso que você é jornalista, viu? Didática. Precisa. Não adianta dizer emenda 95, diga o que é. Para situar os nossos a emenda 95 que praticamente proibia investimento no país por 20 anos, algo que país do mundo nenhum fez, e por isso aí se causa na educação, na saúde, na segurança. E eles mesmos lá dentro do Congresso dizem, se não fizermos alguma coisa, eles querem abrir a emenda 95, eles sabem que não vão suportar, e nós havíamos alertado lá atrás que país do mundo nenhum fez isso, congelar os investimentos no país por 20 anos. Quem quis se aproximar foi a Argentina, e veja onde terminou a Argentina, né? Com uma inflação de quase 60%, e agora a derrota, inclusive, do Magre. Mas depois eu avanço, né? Eu falo, claro, da reforma trabalhista. Foi uma peleia muito dura que travamos lá, que nós dizíamos, não vai chegar um emprego formal, pode virar empregos precarizados, como, por exemplo, o trabalho intermitente.
Quando eles falam, aumentou o número de trabalhadores com carteira assinada, sei lá, 50 mil, 100 mil, mas vai ver que a maioria é o trabalho intermitente, onde o camarada assina a carteira, mas ele tem 2 horas por semana, 5, 10, 15, 20. Se chegar a 15 dias de trabalho no mês, em vez de 30, claro que os respectivos descansos, ele praticamente vai ter que pagar para trabalhar se ele ganhava um salário mínimo. Porque quando ele for pagar a Previdência, e está vinculado à reforma da Previdência, ele tem que pagar a parte dele e a do empregador. Os 8% dele, os 20% do empregador. Tudo isso a gente acaba comentando e avançamos mais, saímos também da reforma da Previdência e começamos a analisar o estado que nos encontramos, né? Nunca se viu um desemprego da forma que se encontra, chegando a 13 milhões de pessoas. A reforma da Previdência, eu tenho que falar um pouquinho sobre isso, é o quadro mais cruel que alguém possa imaginar em todos os tempos. Eu entrei no Congresso na Constituinte, termino agora meu último mandato, e ainda ontem no evento que na Assembleia virou quase aquela sessão de homenagem e de despedida. Sim. Só que eu tenho 7 anos ainda de atividade. Tem 7 anos. É, mas vamos concluir, Vai claro. terminar aos 76. 76. Ano que vem o senador, em março, estava me dizendo, completa 70 anos. E eu estarei 76 para 77 já. Para mim, quando deixar 77, acho que foi um longo período de vida pública e está na hora de passar o bastão para os mais jovens que estão chegando aí. Quando eu digo é jovem na política, não estou falando de idade. Claro. Tem muita gente que nem você, Jurandir, permita que eu diga, você é um quadro respeitadíssimo no Rio Grande e no Brasil, por tudo que escreve, por tudo que faz, pela sua vida. Então você o considera um jovem que está sempre atuante de forma permanente. Como ontem, naquele evento na Assembleia, teve a menina aqui, Jerusa Pena, presidente da União Estadual de Estudantes. Ela fez com essa idade. Posso contar aqui uma coisinha? Claro. Quando eu fiz o meu primeiro discurso, foi na Direta já com grande público. E eu falei, que portava um sindicalista e um homem público. Eu sempre fui um admirador do Brizola e nunca neguei, você mesmo sabe disso. O senhor tem razão. Quem não é admirador do Brizola? E naquele momento, sabe quem que falou antes que eu? Brizola. Puxa, ficou grande a responsabilidade. Aquele gigante na minha frente. O povo, ele terminou de falar e o povo gritando Brizola, 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 e aplaudindo ele. Eu cheguei para ele, enquanto o povo gritava, ele me olhou, né? Digo, governador, o que eu vou fazer agora, governador? Como é que eu vou falar? Sabe o que ele me disse? Nunca esqueci isso. Fale com o coração, fale com a alma e diga o que você pensa, é isso que interessa. E me deu um tapinha nas costas e continuou falando. Vai lá. Vai lá. Mas a recomendação era perfeita. Foi perfeita. O que eu fiz ontem com ela? Se ela estiver ouvindo o programa agora. Jerusa. Eu digo Jerusa, porque eu era um apresentador, eu fiz um discurso de abertura sobre a Constituinte, que nosso trabalho lá, praticamente falei em nome dos Constituintes. Digo, Jerusa, tu vai falar entre 2 gigantes. O Eduardo. O Eduardo Moreira, que é um jovem, mas que é muito preparado, muito preparado. E a Fatorelli, que ninguém tem dúvida. A Fatorelli sabe tudo de dívida pública. Exatamente. É a coordenadora da auditoria da... Ela esteve ontem aqui com a gente. Isso, da dívida cidadã. Dá um show. Eu digo, você vai falar entre 2 gigantes. Sabe o que eu disse para ela? Contei essa historinha do Brizola. Claro. E ela foi bem. Ela riu só e disse, só disse, foi muito bem. Foi aplaudida de pé. Época das jovens, é o caso dessa sueca, a Greta Thunberg. Mais ou menos nessa linha. Estou fazendo aqui essa homenagem a ela, te contando essa história dela, para dizer que ela foi aplaudida de pé, foi aplaudida, eu diria, tanto quanto os outros 2 convidados. Mas enfim, e o livro fala disso um pouco, o que eles falaram ali, eu falo aqui. Eu queria convidar todos, né, para amanhã o livro, por que o livro não é pago? Eu tenho dito sempre. É amanhã ou domingo? Domingo às 13h30, o livro não é pago, mas você que está ouvindo aí, porque você já pagou, porque isso aqui entra na cota dos parlamentares. Então a sociedade já pagou esse livro. Sim, não aí tem Papai Noel. Quem vier ao lançamento recebe um exemplo. Recebe o livro que eles já pagaram, esse livro. Não é o caso dos outros autores que estão lá, que imprimiram, pagaram, fizeram, e claro, tem que ter uma contribuição. Nesse caso não tem, porque
que o senhor que está me ouvindo aqui já pagou esse livro. Eu lanço todos os anos na Feira do Livro, onde é um resumo de tudo aquilo que eu vejo dentro do Congresso Nacional e alguns absurdos, né? E aqui eu concluo essa pequena fala, como a reforma da Previdência, e como eu disse lá, entre o céu e a terra tem muita coisa. E no submundo de Brasília tem muita coisa que, como diz o outro, que até a razão desconhece. Por que eu estou dizendo isso? Da forma como algumas propostas lá são aprovadas e financiadas. Eu desafio alguém que possa dizer que aceitei uma vírgula, seja de um lado ou de outro. Perco ou ganho, mas sempre defendendo as causas que acredito. O senhor bateu muito, inclusive, no governo do PT, né, em relação à reforma da Previdência que foi tentada à época. Em matéria de reforma da Previdência Trabalhista, de todos os governos eu cobrei, de todos. E por isso que há um respeito na coerência do nosso trabalho, e quero que este seja o meu último mandato, mas quero que seja o melhor de todos, porque sabe que eles botam sempre na cabeça da população, alguns botam, né, que não é o nosso caso aqui, que político está sempre pensando nas próximas eleições. Pois eu estou com orgulho, porque não estou pensando num processo eleitoral meu, naturalmente, claro que vou defender sempre as eleições e a democracia, né? Mas quero que esse seja o meu melhor mandato para encerrar, digamos, com esse compromisso com o povo brasileiro. Mas mesmo no governo, que aqui a tua pergunta me dá espaço para uma resposta interessante. Quem pegar o relatório do senador Tasso Gereissati, ele diz com letras com destaque o seguinte: a PEC paralela surgiu no governo do PT. E o senador Paim está escrito lá, foi o mentor. Quando ele leu esse relatório, sabendo que eu sou adversário da reforma da Previdência que eles fizeram, e critico hoje como a mais cruel de todos os tempos, eu disse sim, fui mentor. Só que eu tinha o compromisso do presidente da República, que era o Lula, tinha compromisso do ministro da Previdência, que na época, se não me engano, era o Benzoini, tinha compromisso do presidente da Câmara, do Senado e de todos os líderes. E nós aprovamos a PEC principal e aprovamos em seguida a PEC paralela, que atendeu a todos os pedidos dos trabalhadores que estavam com aquela preocupação nas questões mais graves, claro. Todo o ajuste tem que ser feito, eu não sou contra em qualquer reforma. E agora eu vou cobrar, porque eles disseram que tudo seria na PEC paralela, ajustado, porque nessa eles não queriam que fosse mudado, porque voltaria para a Câmara. Eu disse, tudo bem, nós vamos suprimir, e conseguimos, entre Câmara e Senado. Salvamos rurais, salvamos a aposentadoria no regime de repartição, porque eles queriam capitalização, que é suicídio, que botou o Chile na rua mais do que nunca agora. E um debate que eu tive com o Paulo Guedes. Que o Paulo Guedes disse, não, mas passaram um governo e não mudaram. Não mudaram, o resultado vinha agora, depois de 20, 30 anos, quando a pessoa for se aposentar. Isso foi bem antes o que está acontecendo no Chile. E está aí o resultado. Exatamente isso, o povo na rua no Chile, como está também nos outros países que foram por esse caminho, como a própria Argentina, está aí o resultado, Equador, está aí o resultado, o Peru, está aí o resultado. Estou falando nos países que mais houveram grandes mobilizações nesse momento. Então agora eu digo para eles, tudo bem, nós salvamos o que deu. Salvamos o abono, que foi muito interessante, salvou 13 milhões de pessoas, salvamos ali também a questão dos anistiados, que eles queriam praticamente sacrificar os anistiados na reforma da Previdência. E salvamos com aquele destaque que eu aprovei no terceiro tempo, no último minuto, que é das aposentadorias consideradas especiais, ali na área da periculosidade, que eles queriam engessar na Constituição que quem atua em área de alto risco, perigoso, periculoso, não é penoso, que é outra coisa, periculoso, não tem direito mais à aposentadoria. Eu achei um absurdo tão grande que consegui, depois de muito embate, convencer o plenário. Começou o debate na terça, para vocês terem uma ideia, se estendeu uma noite adentro e terminou na quarta-feira. Aí conseguimos votar 78 votos defendendo a minha proposta a 0, né? Mas foi um embate duro até que o governo, percebendo que ia perder, sabe aquela frase que um dia eu ouvi de um senador Pezão, se não me engano, não é o senador Pezão, não, o senador do interior do Mato Grosso, ele disse o seguinte: malandro que é malandro, quando sente que vai cair, ele se joga no chão. Ninguém derrubou ele se jogou. Certo. Então o governo, sentindo que ia perder, claro, por isso que foi 78 a 0, todo mundo pegou carona
E aí agora vai todo o embate ainda na lei complementar e também na PEC paralela, porque vai acabar tratando também dessa questão. Senador. Falei demais, né? Não, de forma alguma. Vai ter, a seu ver, algum grau de retomada de crescimento econômico, como diz o governo, em função da reforma da Previdência? Em relação à reforma da Previdência, zero, podem crer. Zero, zero, zero. E vou explicar o porquê rapidamente. Mesmo no governo, olha que eu vou puxar para trás, mesmo no governo Lula, havia todo um discurso do mercado dizendo que se desonerasse a folha daqueles 20% e passasse para 1,5% sobre o faturamento, ia disparar o emprego. Em relação àquilo, não gerou um emprego. Houve alguns setores que foram desonerados, e aí eu digo já na época, foi ali na época quase do governo Dilma, não gerou um emprego. Agora, eles falam que vão fazer uma economia, falavam em 800 bilhões, já estão dizendo que é 680 agora. E dizem que o desmotivo é a tal de periculosidade, mas não importa. 680 bi. Só de sonegação, e quem sonega é grande, não é pequeno, só de sonegação é mais ou menos, conforme a Receita Federal, que eles tiveram lá no debate agora, 600 bilhões por ano. Só de dívida, e que foi estampado no Jornal O Globo, o que estou chamando do Globo? Jornal O Globo, Receita Federal, 3 trilhões eles devem. Ora, aí a Receita diz, eu já tinha mostrado isso na CPI da Previdência, a Receita diz, não, mas isso aí nós só conseguimos arrecadar 55%. Eu respondi para eles, eu nem quero 55%, digamos que consiga arrecadar 50% só, dá 1,5 trilhão. É muito mais do que os 800 ou 650 bi que vocês dizem que vão guardar ou arrecadar em 10 anos. Em 10 anos. Então, pense, arrecadaria 1,5 trilhão agora. E combatam a sonegação, vão pegar metade. Daí é 300 bi, então. Mas 300 bi por ano. 300 bi. Em 10 anos, dá muito mais que os 800 bi. O estado de 800 eu busco em 3 anos. Considerando 300 bi cada ano, porque a sonegação, pessoal, é gravíssimo. Tem o professor Catani aqui do estado. Professor Catani. Sim. Ele escreveu um livro. Davi Catani. Ricos, Podres de Rico. Ele veio aqui falar desse livro. Eu li o livro dele, muito bom. Eu estou fiel aqui aos fatos e à verdade. E ele me deu esse livro, teve lá em Canoas, mostrou o livro, praticamente não comentou, como comentou aqui, que hoje, dizer assim, o inimigo número 1 do Brasil, mais do que a corrupção, é a sonegação. Que a corrupção é o roubo, digamos, feito por vias transversas no submundo. Agora a sonegação é o roubo transparente, que estão sonegando, tem tudo como a União ver, via hoje a tecnologia, a robótica, a cibernética, como eu digo sempre, tem tudo a ver, tem como fiscalizar, só que não cobra esses 600 bi, ou seja, 300, que é mais real, eu digo, perdendo a metade, cobrando 300. Então, essa reforma da Previdência, o que eles queriam mesmo com a reforma, e o Paulo Guedes não nega, era a capitalização. Esse era o objetivo, preparar tudo para que a partir do ano que vem, agora não será mais, claro, né? Eles pudessem dizer que o empregador não ia pagar mais nada sobre a folha, esse é o grande lance, não teria mais aquela contribuição do seu faturamento para o PASEP, para o Grotelli, tudo aquilo que hoje cria aquela cesta que garante uma previdência decente sem déficit, e sim, ficaria somente a contribuição de 10% de cada empregado. Calcule o senhor, a senhora que está me ouvindo. Se tudo isso que eu estou falando aqui, que é uma fonte de recurso, que nós, constituintes, homenageamos ontem a Constituição, no dia 31, por seus 31 anos, eles dizem que tem déficit, calcule agora se ficar 10% do salário de cada um a economia. Hoje é 20% sobre a folha, mais, em média, 10% de cada um, e ainda todas as outras fontes de recursos que vêm do faturamento, tributação sobre lucro, toda vez que você vende ou compra alguma coisa. E um detalhe interessante, se me permitirem, que eu vou dar aqui, que saiu na Carta Capital, dos técnicos e políticos de economia da Unicamp, que eu levei eles para o Congresso, em 2 comissões. Sabe o que eles disseram? Eu vou traduzir o que eles disseram isso. Eles disseram, é uma farsa os cálculos do governo de dizer que tem déficit. Aí 2 coisas que eu não esqueci de tudo que eles falaram, muita coisa, e chamei o governo foi lá, e não conseguiu responder.
Mas tem duas coisas que eu achei muito interessante que ficou cravado na minha cabeça. Na hora de falar que há déficit na arrecadação, eles calculavam como se o empregador pagasse até 5 salários mínimos. O que seria aqueles 5.800 ali, mais ou menos 5 salários mínimos, né? 5 ou 6. Mas o empregador não paga sobre 5 salários mínimos, como eles disseram para eles, o governo respondeu, paga sobre o total da folha 20%, e não 20% sobre 5.800. E eles não responderam. Eles calcularam sobre o teto do regime geral. Calcularam errado. Que erro, hein? Foi gravíssimo. Mas na hora de fazer o cálculo do dinheiro que sai para pagar, outra coisa que eles fizeram, que eu falei 1000 vezes no programa de vocês, porque vocês me deram espaço. Eles fizeram de conta que não existia o fator previdenciário. E que todo mundo se arrecadava com as 80 maiores contribuições. Olha, o fator previdenciário foi acumulando e existe até hoje. Então, na hora de tirar é uma coisa, na hora de chegar o dinheiro outra, e por isso que é disseram que os números são uma farsa. A história é de contar. E no livro eu conto um pouquinho, mas eu vou contar mais no livro do ano que vem, porque isso aqui, quando eu terminei, nós estávamos debatendo a Previdência. Senador, o que esperar da reforma tributária discutida no Congresso Nacional? Sinceramente, como diz assim, fala a verdade, só a verdade, nada mais do que a verdade. É só isso. Eu não espero nada dessa reforma. Eu estou lá, como eu digo, vai completar 40 anos. Vai ficar pior para os que ganham menos. Exatamente, vai na mesma linha. Nós queríamos uma reforma. A Anfip foi fundamental nesse sentido. Amplia, pesa mais no consumo? Com certeza. O que nós queríamos? Progressiva, solidária, justa e que diminuísse sobre o consumo e aumentasse sobre os chamados produtos supérfluos, como a gente fala, salmão, lancha, produtos no geral, né? Não só alimentos, salmão, lancha, como é que chama? Jet ski, esse não paga nada. Jatinho, que não paga nada. E tributar grandes fortunas, grandes heranças, por exemplo, que todos os países capitalistas do mundo praticamente tributam. Como viabilizar politicamente isso no Congresso Nacional, se são essas as pessoas, mencionei isso aqui ontem, que têm a maior capacidade de pressão e de lobby junto aos deputados e senadores, inclusive junto ao governo? Deixa eu dizer também uma frase nessa tua pergunta. Quem manda lá, o Bolsonaro não manda nada, viu? É muito fácil só dizer que o Bolsonaro é culpado. O Bolsonaro, ele está fazendo um trabalhinho dele que interessa chamar atenção na grande mídia com absurdos como esse de ontem. Foi a abertura do nosso ato, foi o repúdio ao que disse o filho do presidente. Quem manda lá é o mercado. Quem manda nos deputados e senadores, na sua ampla maioria, é o mercado. O mercado, principalmente, claro, estamos falando do mercado financeiro, por via, na verdade, os mega empresários do nosso país. Alguém acha que se eles mandam, eles vão fazer uma reforma tributária que eles vão ter que perder? Claro que não. Então vai sair, como sempre saiu, uma meia sola, eles vão dizer que estão simplificando. Eu quero saber, e esse é o debate que nós vamos enfrentar agora, que esse dia um jornalista me perguntou, bom, você travou 2 grandes combates, e por isso te agradeço, viu, porque os jornalistas do Brasil todo me deram um destaque como parlamentar mais atuante esse ano que passou. E agradeço, foi jornalista que deram, foi voto de jornalista, não foi internet, não foi nada, é voto que tinha que ir lá votar. Mas o que eu dizia para eles? Depois da reforma da Previdência, trabalhista, não adianta, vai ser a reforma tributária que nós vamos atuar. E aí, pessoal, só tem uma saída, é mobilização, é pressão, que estamos muito devagar, eu falo isso no pronunciamento que fiz ontem, as mobilizações terão que voltar, como diz os nossos irmãos latino-americanos, estão mostrando o caminho. O Chile não está de graça na rua, porque ele ia estar na rua. É porque o projeto do Chile é muito semelhante àquilo que ele... Tanto que o Paulo Guedes montou lá e vem querer montar aqui agora, né? E como também da Argentina, o que foi, infelizmente, deram o retorno. Tem um processo eleitoral que se aproxima, que eu espero que a gente olhe para um projeto realmente comprometido com o povo brasileiro e com reformas que venham atender os que mais precisam, que é da classe média para baixo, porque hoje essa reforma, de novo, vai contemplar da classe média para cima. O Brasil, só essa frase que eu achei importante, que nesse meu raciocínio, claro, é uma frase. É uma frase. Diga à vontade. O Brasil é o segundo país do mundo em concentração de renda. É o Brasil e Dakar. Alguma coisa está errada. Senador Paulo Paim, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, o Paulão de São Leopoldo. Perguntei ao senador
por e-mail. Ele está querendo ver se o senhor pode responder agora. Como fica a aposentadoria de deficientes, lei complementar 142? Eu sei que ele quer, é uma lei inclusive de minha autoria. Nós estamos brigando para aprovar esse projeto com todas as dificuldades que tem. Nós conseguimos assegurar, via o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de minha autoria, o básico, e que eles queriam engessar agora no PPC, na reforma, mandaram assim para a Câmara. Felizmente nós conseguimos tirar de forma definitiva. Então quem ganha até um salário mínimo vai continuar ganhando o correspondente a um salário mínimo e escapando daquela fórmula que eles queriam engessar, que só quem ganhasse até quando a renda per capita não ultrapassasse a 1/4 do salário mínimo. Nós estamos trabalhando, eu sou um daqueles que está em cima dessa proposta para ver se a gente consegue de uma vez por todas regulamentar a situação da pessoa com deficiência e não vinculado somente àquele caso de um salário mínimo. O pessoal está aproveitando aqui para fazer perguntas bem específicas, senador Paulo Paim. A Fabiana Breyer diz assim: por favor, pergunte ao senador Paim, meu marido trabalhou por 10 anos no Polo Petroquímico de Triunfo, esse tempo de contribuição entra como aposentadoria especial? É uma bela pergunta e uma das grandes injustiças que estão fazendo lá, que eu vou para cima, estou falando aqui no bom sentido, porque eles se comprometeram comigo de na PEC paralela resolver essa questão. O que ela está perguntando para quem está ouvindo entender hoje? Como é que é a lei hoje? Porque não está promulgada ainda a reforma, né? Aliás, quando é que vai lá, depois... Ele quer promulgar, digamos, até o dia 19, diz ele, até o dia 19 de novembro. Mas não sei se não vai demorar mais. É a data limite, porque são 22 dias úteis. Mais ou menos isso. É por isso que ele falou 19 de novembro. Deixa eu explicar para ela isso. O que a lei diz hoje? Você trabalhou numa área insalubre ou penosa ou mesmo periculosa. É o caso dele dos 10 anos no polo petroquímico. É exatamente isso. O que a lei diz? Você sai e vai para uma área que não é nem penosa, nem periculosa e nem insalubre. Você leva contigo 40% a mais. Tem 10 anos, vai valer 14. Tem 20 anos, vai valer 28. Hoje a lei garante isso. O que eles querem fazer? Eu digo, essa reforma é tão cruel que ela até retroage para prejudicar. Como eu dizia lá, ela prejudica a geração do passado, do presente e do futuro. Pela reforma deles, não leva mais esses 40%. Pelo aquilo que nós estamos brigando na PEC paralela e vamos tentar também na lei complementar que vai regulamentar a questão do serviço perigoso, dizendo que leva sim os 40%. Então nós queremos fazer de tudo que até a promulgação dessa emenda e da própria PEC paralela prevaleça a lei atual, 10 mais 40%. Ou seja, 10 anos, o caso dele vai levar 14 anos. E a questão da média salarial, senador? A média é outro embate que nós vamos tratar. Não conseguimos. Que vai dar para mudar isso? Nós não isso conseguimos. Atinge... Todo mundo. Ninguém escapa. E de uma forma bastante cruel. Ninguém escapa. Quem se aposentar até o dia 18, digamos, vai se aposentar com os 80 mais conto de 94 para cá. Quem se aposentar a partir do dia 20 de novembro 100%. Já pega o cálculo de todo o período laboral de 94 para cá, que tem gente que vai perder 10%, outro 20%, outro 30%, até 40%. Depende quanto você ganhava no início e quanto está ganhando agora. Nós, na PEC paralela, tentaremos mais uma vez diminuir esse prejuízo. E por que eu estou falando tanto em PEC paralela? Eu disse que lá no governo anterior, eu prometi e aprovei. E quem não sabe, ontem encontrei uma pessoa no ato aqui na Assembleia, Espanha, eu estava lá naquele dia da PEC paralela, que nós quase que te vaiamos. O quase foi o que ele disse. Vai acontecer mesmo, viu? Eu digo sim, foi a primeira vez. E eu disse para vocês que eu ia aprovar. E aprovamos. E depois, claro, eu recebi carinho e homenagem em todos os estados. Mas nesse caso eu não tenho nenhuma confiança. Nessa eu não tenho. O presidente da República não se compromete. O presidente da Câmara não se compromete. O presidente do Senado, bom, aqui nós aprovamos. Na Câmara eu não posso dizer nada. Mas nós vamos trabalhar dia e noite, quanto for necessário, para salvar o que der. Olha, eu não leio tanto quanto você, Júnior, porque você é meu mestre na leitura. Mas eu vejo alguns filmes. Sabe como é que eu me sinto lá no Congresso ultimamente? Como? Que nem aquele filme A Lista de Schindler. Sei que você viu. Sim, claro. Ó, viu? Claro, Sei claro, que você viu. Claro. A Lista de Schindler.
eu salvo o que eu posso, pessoal. Então salvo aqui um deficiente, salvo aqui um idoso, salvo ali alguém da aposentadoria especial, como foi aquela da periculosidade. E agradeço muito, muito aos guardas de trânsito, vigilantes, guardas municipais, pelo carinho que têm demonstrado. Mas eu digo para eles, não deem o jogo por terminado. Vem aí a regulamentação via lei complementar e a PEC paralela. A pressão tem que continuar. Senador Paulo Paim, muito obrigado. Eu que agradeço esse baita espaço aqui. Só para repetir para os ouvintes, vai ser a sessão de autógrafos na Feira do Livro. Domingo, qual horário, local, senador? Domingo, exatamente. Aqui tá 14 no convite, mas eu sempre chego meia hora antes. Sempre chego, é mania minha. Como eu abro as minhas audiências sempre na hora, uns minutos antes lá no Congresso, coisa que poucos fazem mesmo. Sim. Domingo, Porto Alegre, Praça dos Autógrafos, 3 de novembro, 14 horas, ali, Praça da Alfândega. A obra é gratuita, que os senhores já pagaram. É só chegar lá, pegar o livro, o autógrafo e ainda bater um papo com o senador. O preço é me dar um abraço. Tem que me dar um abraço. Ninguém sai de lá sem me dar um abraço. Diz o poeta, que aqui temos um poeta no nosso lado, que o mundo cabe num abraço. Para mim, eu estou feliz por isso. Muito bem. Senador Paulo Paim, que, olha, é uma quantidade enorme aqui, senador, de recados para o senhor, não teremos tempo de ler. Mas eu voltarei aqui. Voltará, como sempre. Bem, o ouvinte pergunta o seguinte: como adquirir o seu livro? O livro não se adquire, é só vir na sessão de autógrafos e ganha o livro. Ganha o livro, conversa com o senador Paulo Paim. Tiro dúvidas lá também. Autógrafo, tira dúvidas, esclarece tudo sobre a aposentadoria. Com certeza. Mas eu já marquei eu sempre vou domingo de noite. E nesse caso eu marquei o meu voo para segunda de manhã. Então até às 10 eu tô lá, fecha às 10. Nossa senhora, né? A sessão de autógrafos mais longa da Feira do Livro será do senador Paulo Paim. Muito bem, obrigado, senador. Um abraço aos teus convidados aqui também. Então, nós já estamos recebendo aqui os colegas da Universidade de Montpellier, na França, o Felipe Jorron, o Fábio Larroca e o Vincenzo Susca. Já vamos conversar com eles. Antes vamos fazer o intervalo. Hoje estamos ouvindo músicas inspiradas em livros. Então vamos ouvir o Engenheiros do Havaí, Dom Quixote. Já voltamos.